Que esses vídeos possam ajudar todas aquelas pessoas que querem ler a Bíblia e às vezes se sentem até desanimadas, sem força, porque não compreendem. Então, manda esse vídeo para essa pessoa. Ajude também aquelas pessoas que são invisuais, por vezes não têm uma Bíblia em braille, mas podem ouvir o áudio. Então, mande para elas, né? Vamos disseminar, vamos espalhar a palavra do nosso Deus através desses vídeos, né? Esse é o maior objetivo para quem tem esse interesse de ler e compreender a Bíblia, tá bom? Claro que eu peço que você não fique só nisso, né? Procure ler também um capítulo do Novo Testamento para você poder andar sozinho pelos seus próprios pés. Isso aqui que eu faço é apenas uma pequena ajuda para as pessoas que querem começar a ler a Bíblia. Depois você pode ler sozinho. Deus tem que falar com você. Jeremias 33 hoje. Vamos pedir a direção? Meu Deus, obrigado por poder ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O comentário diz: clama a mim. Por meio da palavra conhecemos a natureza, o caráter e a disposição constante do Altíssimo em ouvir e responder nossas orações. Por isso, em toda a Escritura Sagrada, o Senhor incentiva o homem a ter fé e encoraja a se aproximar dele. O melhor momento de clamar é quando estamos aprisionados, como estava Jeremias. Assim, em meio às dores e angústias desta vida, somos convidados pelo Deus de Israel a invocá-lo com todas as nossas forças. Ele não apenas escuta o nosso clamor, como também promete responder de uma forma que vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você está sofrendo, não recuse o convite divino. Experimente levar os seus problemas a Ele e creia que receberá o livramento. Ele mesmo recebe o aflito e se compromete a socorrê-lo. Parece até engraçado, né? Mas Deus está exemplificando hoje para nós, né? Ele ainda estava preso, mas recebeu a palavra do Senhor. Sabe, as minhas melhores experiências que eu já tive com Deus foi nos desertos, foi nas horas mais difíceis, foi nos problemas, durante eu enfrentando grandes problemas, situações em que eu pensava assim, olha, eu estou sozinho, estou perdido. Eu acho que Deus desistiu, desanimou de mim e me abandonou. Foi naquelas horas que Deus me deu as maiores inspirações, a maior força. Então, é uma oportunidade. Os problemas são oportunidades. E aqui a gente está vendo uma coisa assim tão sublime, né? Ele preso e ele falou, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que forte. Agora a parte B diz coisas grandes e firmes. Essa palavra foi dada quando Judá enfrentava a sua crise mais grave diante de Nabucodonosor e quando Jeremias estava na prisão vivendo os seus dias mais difíceis. Normalmente, em meio às lutas, as pessoas fazem questionamentos, pois têm medo e dúvida. No entanto, esses momentos não passam de oportunidades para clamar ao Todo-Poderoso. Somente aqueles que o invocam de maneira firme e intrépida recebem a revelação das coisas extraordinárias. O que você faria se alguém lhe dissesse que gostaria de lhe fazer revelações maravilhosas e inacessíveis a ponto de o tornarem sábio e bem-sucedido? Certamente se interessaria muito. Saiba que isso é totalmente possível, mas para obter tal conhecimento é necessário que você tenha intimidade com Deus, dependa dele em todos os momentos e o busque com intensidade continuamente. O benefício do clamor vai muito além da solução de um problema. Então, se você está enfrentando hoje uma luta, então dobre seus joelhos e fale com Deus. E se você não pode dobrar os joelhos em pé, se não pode ficar em pé deitado, não importa a posição, importa que você creia.
4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Então, aqui nós estamos diante de mais uma promessa de Deus, né? Se você foi assolado, por exemplo, por uma doença, é como se a doença fosse Nabucodonosor invadindo o seu corpo. Mas ele fala, eu te darei saúde. E seja isso em qualquer área da vida. 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Se naquele tempo Deus já estava para cumprir o que ele havia dito, imagine nos dias de hoje que estamos vivendo, os últimos dias, né? Os sinais estão bem claros da volta do Senhor Jesus. Naqueles dias e naquele tempo, no 15, farei brotar a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra. Então ele está falando sobre o Senhor Jesus. No 16, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. E verdade, o Senhor Jesus ele vem da linhagem, da família de Davi. Então, ele é o último e eterno, o rei eterno. No 18, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocaustos, queime ofertas de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, assim como ninguém pode impedir que o dia amanheça ou que a noite chegue, assim também ninguém pode impedir o Senhor Jesus. De fato, e ele reina. 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. O comentário diz, o exército incontável dos céus. Os descendentes de Davi seriam incontáveis, como a areia da praia, que não se pode medir.
e como as estrelas do céu, que não podem ser contadas. Essa promessa está ligada ao compromisso que o Altíssimo firmou com Abraão. Lá em Gênesis 22:17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Continuando o comentário, e se cumpriu na vinda do Messias, o Senhor Jesus. Aqueles que se entregam a Ele com toda a fé e confiança confirmam essas palavras prometidas a Abraão e a Davi, porque se tornam não apenas descendentes, mas escolhidos para o sacerdócio santo, a fim de oferecerem continuamente sacrifícios espirituais a Deus. 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos um propósito diante de Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua luz, com o propósito de nós anunciarmos a sua grandeza, o seu poder. No 23, e veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Quando nós servimos aos propósitos de Deus, nós não olhamos para as dificuldades, para as situações, nós só olhamos para aquele que nos chamou. Deus chamou você, Ele tem um objetivo na sua vida e que Ele possa cumprir através da sua vida e de você também, tá certo? Hoje eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Que Deus continue abençoando você e põe o seu gosto, põe nos comentários o que Deus falou consigo. Fique bem.